Opa, bem-vindos ao próximo anime. E eu sou o Danny, e dessa vez a gente vai começar, né? Esse vai ser o primeiro anime que eu assisti. É o primeiro anime que eu assisti nesse ano de 2026. E sinceramente, ele é um anime que tá realmente no meu top 15, vamos se dizer assim. Eu gosto muito desse anime. Tá aí no título, provavelmente. Então, cara, é a minha opinião. Eu reassisti ele agora, né? Então fica muito mais tranquilo de eu conseguir dar um veredito. E eu, particularmente, gosto bastante. Não sei se é a opinião de todos, mas só para relembrar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Falar aí o que você acha desse anime nos comentários. Recomendar algum anime, talvez, que você tenha interesse que eu possa falar alguma coisa, ou se perguntar se eu já assisti ou não. E vamos embora conversar um pouco sobre esse anime. Não se esqueça que eu tô fazendo uma apresentação de escola, né? Então eu tô usando slides e eu vou tentar desenvolver de uma forma tranquila, tanto para mim quanto para vocês, beleza? Bom, dessa vez a gente vai falar de Shadow Garden. Shadow Garden é um anime muito interessante. Eu gosto muito dele. Ele saiu no final do. Acho que. Ele saiu em outubro de 2022. Então já faz um tempinho. E ele é um anime que me chamou muita atenção. Porque ele é um Isekai. Ele é um Isekai, a gente com certeza consegue ver isso. E ele é bem diferente de outros Isekais por causa da peculiaridade do protagonista. O protagonista não é mulherengo, ele não é. Como eu posso dizer? Ele não é tão ambicioso em outras coisas a não ser adquirir o máximo de poder e explorar a capacidade física, mágica e todas essas outras que cabe apenas a ele. Então ele não tem muito sentido de. Ele não tem muito sentido de. Não, eu preciso ser amiguinho de todo mundo para fazer tudo e só assim eu vou conseguir desenvolver os meus planos. Não, ele chega já com o pé na porta no primeiro episódio. É uma demonstração do que ele já queria almejar. Ele não tem tanta empatia pelas outras pessoas, mas ele quer combater um mal que existe e ele quer ser a eminência, né, das sombras. Ele quer destruir tudo que é corrupto. E isso é muito interessante. Bom, opa, voltei. O gênero dele praticamente é Isekai, ação, comédia. Ele tem uma comédia bem icônica, vamos dizer assim, porque é uma comédia leve, não é forçada. A fantasia dele é bem legal, eu gosto muito da fantasia desse anime. Porque não é uma fantasia excessiva e nem uma fantasia apelativa. E também tem o harem. O harem é mais todas, por incrível que pareça, todas as corrompidas do anime inteiro são só mulheres. Aparentemente, os nobres da época, eles queriam... A gente sabe que como era mais ou menos ali uma época que tem o rei, os lords e o pessoal que tem uma patente assim, né, perante o rei, eles não dão tanto valor à figura da mulher na sociedade, né? Então a mulher serve apenas para casar, unir família e essas coisas. E é nisso que o anime também se baseia, porque os senhores, né, os lords e tudo mais, os senhores feudais, não sei exatamente, mas eles dão as filhas para esse inimigo que usa magia tentando melhorar e implementar o sangue demoníaco lá, e é bem interessante a história por trás. Mas é um isekai muito bom, a ação dele é sensacional, todas as lutas são bem empolgantes. Eu gosto muito de como funciona a ação do anime. O impacto dos 3 primeiros episódios faz com que você tenha a vontade de assistir todos os outros.
todos os outros 32 episódios que tem. São 2 temporadas, se não me engano. A primeira temporada tem 20 episódios, a segunda temporada tem 12, aí fecha certinho o ciclo. Mas a experiência dos três que eu é escrito ali, a experiência dos três é que eu geralmente faço o seguinte: eu assisto 3 episódios. Se o anime não me cativou ou não me fez criar a vontade, eu deixo ele de lado. Tem alguns animes que eu faço a experiência dos 6, que aí se por acaso aparecer aqui. Os 6 primeiros episódios de um anime de 24 episódios de uma temporada é muito importante, porque aí ele vai desenvolver um pouquinho mais como o personagem, o protagonista e todos os outros em volta dele conseguem interagir e desenvolver. Eu gosto muito dessa experiência dos 3 em animes de 12 episódios e dos 6 em animes de 24 episódios. Então é uma coisa bem legal. A comédia, eu acho a comédia bem icônica, porque como o protagonista, ele tá sempre focado na missão dele, que como ele reencarnou em um novo mundo, ele tem magia, ele tem lutas, e ele veio com a experiência do outro mundo, ele consegue se desenvolver em uma coisa muito interessante. Que eu vou pular as impressões. Eu já fiz as impressões. As impressões é isso. Os 3 primeiros episódios te mostra como ele vai desenvolver, né? E como ele busca o poder absoluto e só isso. Ele trata todos os outros como são pessoas que estão fazendo algum papel para agradar ele. Como ele é filho de um lord, ele meio que todo mundo agrada ele porque ele é o filho homem da família. Aí a gente desce para outra parte, que é o Cid e o Shadow. Ele conseguiu desenvolver uma maneira de se camuflar, né? Que ele usa as sombras para se chamar de Shadow. Ele usa o cotidiano para se chamar de Cid. Que aí ele consegue desenvolver tanto as conexões, né? Que com o tempo são importantes na trama. Que é conhecer as princesas, desenvolver o... ele tem umas... Como é que é? Ele tem Chunibyo, né? Que é a síndrome da adolescência, que é muito engraçado. Ele... Assim como eu acho que todos nós temos uma... Eu queria ser o protagonista que vai chegar no campeonato. Ele é subestimado, ele tem 0 de poder e na última hora derrota o maior chefão de todos. Ele vira o rei da escola e sai pegando todos os... Pega representante do conselho estudantil. Aí é uma brisa muito engraçada que você vai acompanhando. E ele não tem problema de manchar essa imagem até num campeonato lá. A única coisa que ele fala é que ele precisa ir no banheiro sempre. E com esse personagem do Cid, ele é bem engraçado, é muito bom. E eu acredito que funciona bem como um yin yang, né? O Shadow, ele é totalmente o oposto. Ele aparece, ele marca presença, ele é extremamente poderoso. Qualquer inimigo perto dele, você sabe que ele vai destruir. E eu já conecto aí com o que me cativou. Como você sabe que o Shadow já vai chegar e destruir tudo, você é um espectador do que está acontecendo ao redor. Então tem várias conexões que o Cid faz, que por incrível que pareça, o Shadow já tem informação que todas as outras, a Alpha, a Beta e todas as companheiras dele do Shadow Garden conseguem ver como ele é, sabe, incrivelmente inteligente, sabe de tudo, forte pra tudo e não tem alguma coisa que o pare. Mas muitas coincidências, ele só quer lutar, quer derrotar. Tem a ordem lá contra quem eles estão lutando, né? Esqueci o nome do culto. Mas tem o culto lá, eles vão descobrindo, vão pesquisando, ele vai derrotando, vai aparecendo tudo. E é tão engraçado como as coisas se conectam, que isso é meio que cativante. Você quer ver mais, você quer entender mais. O final da segunda temporada, você fica, caraca,
E agora, o que vai acontecer? O final da primeira temporada, os ciclos, né? Os arcos que acontecem, o primeiro arco, o arco dele entrando na escola, o arco do ataque, todos os arcos você fica, e agora? Chegou na hora certa, e agora? Você sabe que ele vai derrotar todo mundo e todos. Até um arco lá que tem a vampira. É sensacional, é muito bom como eles conseguem meio que sincronizar, né? E fica bem divertido e bem fluido de você assistir toda essa história. Eu acho que é bem. Eu assisti esse anime tão, tão tranquilamente que eu nem percebi que eu passei os 32 episódios voando. Eu assisti no dia 1º de janeiro, né? E assisti do dia 31 ao dia 1º sem problema nenhum. Em fogos não atrapalhou, nada atrapalhou porque a concentração tava muito boa. As partes de comédias, tem 1 ou 2 episódios ali que você fala, nossa, não precisava, mas ele tem um weight um pouco. Ele tem um weight apelativo, mas não em volta do protagonista, que é uma coisa bem legal de alguns animes. Porque quando você pega um anime para ser de ação, fantasia e Isekai, geralmente eles apelam muito pra parte do eit e fica bem. Acho que desconfortável de você assistir. Mas tudo nesse anime gira de uma forma bem legal e eu gosto muito de como tudo é envolvido. Bom, no final, eu gostei muito desse anime. A minha nota pra ele é 10/10. Eu gosto de toda a trama, eu gosto da sinergia dos dois, teoricamente, dos dois protagonistas, né? E como eles se encaixam até as sombras, né? Que são as sete principais. E as outras conseguem lidar bem. A comédia é muito boa, tem um timing muito bom. E o principal de um anime que você foca em lutas e ação é ele não ter um weight tão pesado. Então, cara, esse anime é muito bom. Eu gostei bastante. Eu gosto bastante. Eu acho que esse ano tem um filme, né? Anunciado. E vamos ver, né? Se a gente vai conseguir assistir o filme. Eu acho que é esse ano que. Esse ano, ano que vem. Vai ter um filme dele que vai continuar diretamente da onde parou, né? E, cara, é sensacional. Eu gosto muito desse anime. Eu ainda tô testando algumas coisas. Eu não sei se eu vou trazer trechos do anime, alguma coisa assim. Mas, cara, eu recomendo. Ele é muito bom. Se você tem mais ou menos ali um gosto parecido com o meu, eu acho que vai ser bem interessante. Se bem que ainda nem não dá pra saber qual que é o meu gosto. Mas, basicamente, eu gostei bastante. Recomendo. E é isso, pessoal. Acho que é isso. É isso mesmo. É isso. A gente vai ficar de olho em qual que vai ser o próximo anime. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aí o que você achou desse anime. Eu vou tentar fazer vários vídeos esse ano, então vou tentar pegar muitos animes não tão famosos que eu gosto bastante. Talvez alguns famosinhos, né, pra tentar ver se a gente pensa alguma coisa mais ou menos igual. Você concorda ou não com a minha visão, mas você só vai saber se você estiver aqui. Beleza? Agradeço a presença de todos os comentários, todos os likes e inscrições. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui.